Olá, pessoal! Continuando a aula, nós paramos em potencial consciência da ilicitude. Nós estávamos falando, então, que o crime é o fato típico, ilícito e culpável. Trabalhamos os elementos do fato típico, os elementos do fato ilícito e agora a gente vai falar um pouquinho dos elementos do fato culpável. Dentro dos elementos, então, do fato culpável, a gente tem a potencial consciência da ilicitude, a exigibilidade de conduta diversa e a imputabilidade. Na potencial consciência da ilicitude, basta a potencial, ou seja, a capacidade de conhecer da ilicitude. Perceba que nós não estamos falando de um conhecimento real, mas de uma capacidade de conhecer da ilicitude, um potencial conhecimento. Então, se a pessoa tem o potencial conhecimento, a capacidade de conhecer, estará satisfeito esse requisito. Depois, a gente fala um pouquinho da imputabilidade. Na imputabilidade, a gente tem tanto a questão voltada à capacidade de conhecer do caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento, lá nos termos do artigo 26 do seu Código Penal, quanto também a gente vai falar da questão etária dos menores de 18 anos. No que diz respeito à questão etária, os menores de 18 anos são, para fins penais, considerados inimputáveis e serão tratados de acordo com o que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, e não nos termos do Código Penal. Na imputabilidade, então, o sujeito ele tem que ter esse caráter, ele tem que ter a capacidade de conhecer do caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Se ele não o tem, se ele for, então, inteiramente incapaz de conhecer desse caráter ilícito e inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento, a gente vai falar na figura do inimputável. Lembrando também que se essa pessoa for capaz de maneira parcial ou incapaz de maneira parcial, essa pessoa tem uma redução de pena. Então, a incapacidade parcial acarreta uma redução de pena, ela é causa de diminuição de pena, que tem aí uma fração de redução semelhante, igual à fração da tentativa. Então, a gente vai ter uma redução de 1 a 2/3 para aquele que for parcialmente incapaz. Lembrando que essa capacidade ou incapacidade vai ser atestada no momento, então a gente vai verificar se era capaz, se era incapaz, no momento da ação ou da omissão, teoria aí da atividade adotada pelo Código Penal. Já na exigibilidade de conduta diversa, ela surge para resolver o problema da coação moral irresistível e também da obediência hierárquica. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Dentro, então, dessa exigibilidade, o que ela diz? Para o direito, deve ser exigível, então era exigível uma conduta diversa, uma conduta diferente da parte do sujeito que comete o crime. Se não era exigível, então se a gente falar em inexigibilidade, a gente tem a exclusão do crime por excluir um elemento do fato culpável. E quando é que eu considero como inexigível uma conduta diferente? Então, surgem duas questões aqui. A primeira é a coação moral irresistível. Imagine a situação em que um sujeito é coagido de maneira moral, então ele sofre uma coação moral que é irresistível, que ele não podia resistir. Então, imagine aí um gerente de banco que tem a sua família sequestrada, é ameaçado de morte e, além disso, é ameaçado, então, ali que os bandidos vão matar ao gerente, vão matar a sua família, se ele não abre um cofre. E aí, esse gerente, diante dessa ameaça, dessa coação moral que é irresistível, acaba abrindo o cofre. Esse gerente, perceba que há uma conduta por parte dele, porque ele vai lá e abre o cofre. Essa conduta é tipificada na letra da lei como crime, dá causa ao resultado, então ela contribui com o resultado do crime. Dentro do fato típico, a gente vai ter satisfeito todos os requisitos. Não haverá de se falar em excludente de ilicitude, porque a gente não tem aqui a figura da legítima defesa,
do estrito cumprimento do dever legal, do exercício regular do direito, do estado de necessidade. E, se não fosse a doutrina da inexigibilidade de conduta diversa, esse gerente responderia criminalmente, o que seria um problema. Então, o que se estuda aqui espera, é exigido desse sujeito uma conduta diferente? O homem médio, outra pessoa no lugar desse sujeito, agiria de forma semelhante? Ou agiria de maneira diferente? Então, se o homem médio faria igual, não há de se falar em imputação do resultado ao gerente do banco. Então, eu só vou falar em imputação do resultado em responsabilidade criminal quando a gente for falar na exigibilidade de conduta diversa. Olha, era exigível uma conduta diferente aqui. Mas na hipótese da coação moral irresistível, não é exigível uma conduta diferente daquele sujeito. Tome cuidado para não confundir a coação moral irresistível com a coação física, vis absoluta, né? Então, a coação física, a coação física, ela não se confunde. Vamos só anotar aqui, ela não se confunde com a coação moral. Enquanto a coação moral irresistível, ela está dentro da exigibilidade de conduta diversa, né? Ela vai excluir essa exigibilidade de conduta diversa. A coação física, ela vai excluir vou deixar você raciocinar, junto comigo. O que é crime? Fato típico, ilícito, culpável. Trabalhamos os elementos. Dentro do fato típico, a gente tem conduta dolosa ou culposa, que está ligada a um resultado. Então, a gente tem nexo causal, resultado, tipicidade. Depois, a gente tem as excludências de ilicitude e agora a gente está trabalhando o fato culpável. A coação física, ela exclui o quê? A coação física exclui a conduta. Então, imagine que, mesmo exemplo do gerente, ao invés de sofrer uma coação moral, imagine que os bandidos pegam a mão desse gerente, colocam ali a força digital desse gerente para abrir o cofre. Aqui já não está havendo mais uma coação moral, mas sim uma coação que é física, né? Exercida ali uma força física sobre ele. Então, eu vou ter a exclusão da tipicidade, do fato típico, e não do fato culpável, né? A exclusão aqui é da conduta, ok? Então, incide sobre a conduta. Consequentemente, o fato é atípico. Já a coação moral, ela vai estar dentro aí da exigibilidade de conduta diversa e vai excluir o fato culpável. Então, a coação física irresistível, ela está dentro do fato típico e exclui, então, esse fato típico. A gente vai falar em conduta atípica. Por outro lado, a coação moral, a gente acabou de ver que está dentro de exigibilidade de conduta diversa, um dos elementos do fato culpável, e vai excluir a exigibilidade de conduta diversa, excluindo, consequentemente, o fato culpável, ok? Cuidado, então, para não confundir. E um outro elemento da exigibilidade de conduta diversa, né, ela vai resolver dois problemas, a coação moral irresistível e um segundo problema, que é o da obediência hierárquica. Na obediência hierárquica, e aí se você abrir o seu artigo 22, você vai ver lá os requisitos, você vai ver que ela exclui o fato culpável, na hipótese do sujeito estar dentro, então, de uma situação de obediência hierárquica, desde que a ordem não seja manifestamente ilegal. E aí, responderá pelo crime, tão somente aquele que emanou aquela ordem. Então, é aí uma excludente voltada para o funcionário público. Cuidado para não confundir com estrito cumprimento do dever legal. Estrito cumprimento do dever legal, a gente viu que é uma excludente de ilicitude. Por outro lado, na obediência hierárquica, perceba que o sujeito, da mesma forma que na coação moral, né? O sujeito aqui, a gente não podia exigir uma conduta diferente dele, porque, afinal de contas,
ele estava obedecendo o seu superior hierárquico. O homem médio no seu lugar faria o mesmo. Outra pessoa, o senso comum ali, no lugar do sujeito, faria o mesmo, obedeceria o seu superior hierárquico, desde que a ordem não seja manifestamente legal. E, consequentemente, não há como ordenamento jurídico, não há como o direito exigir uma conduta diferente, exigir uma conduta diversa daquele que então pratica aquela determinada conduta. Vou falar nesse caso em inexigibilidade de conduta diversa, excluindo, consequentemente, a exigibilidade de conduta diversa, que é um dos elementos do fato culpável. E, como falamos, excluindo qualquer dos elementos, então, dentro do conceito analítico de crime, consequentemente, a gente também está excluindo o crime. Nesse nosso caso aqui, o fato não vai ser culpável, ok? Então, é isso, são esses os 3 elementos que eu queria trabalhar com vocês no fato culpável em linhas gerais, para a gente encerrar o nosso conceito analítico de crime. Se você não assistiu às outras aulas, volta lá e dá uma olhada nas nossas aulas de fato típico, de fato ilícito. É um conceito aí para você ter noções gerais, né, do conceito analítico de crime, que vai ser muito importante dentro do seu estudo. E te espero no nosso curso para ter um conhecimento um pouco mais aprofundado, completo, objetivo, direto, para a sua prova do exame de ordem. Um abraço e até breve.